Olá, queridos irmãos, vamos juntos em mais uma reflexão bíblica. Hoje, 25 de outubro, estamos lendo no Evangelho de Marcos, do capítulo 11 ao 13, e o tema da nossa reflexão é 3 verbos para o tempo do fim. Nós iremos refletir em Marcos, no capítulo de número 13, versos de número 32 e 33, que diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Neste texto nós estamos vendo o relato que o evangelista Marcos faz do sermão profético de Jesus. Nós já vimos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e aqui agora temos o sermão profético na versão do Evangelho de Marcos. E nestes versos que citei, nós temos aqui Jesus dando uma ordem tripla, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Neste caso, Jesus usa 3 verbos importantes, para que nós possamos utilizá-los no tempo do fim. Jesus está falando acerca da sua volta, do arrebatamento da igreja, e ele então dá essas 3 ordens através desses 3 verbos. O primeiro é olhai, o segundo é vigiai e o terceiro é orai. Quando Jesus dá ordem aos discípulos para que eles olhem, dizendo olhai, isso ele está falando para que os seus discípulos fiquem atentos aos acontecimentos à sua volta. Jesus, certa vez, ele diz, olhai os campos que estão brancos. Quando olhamos para o campo que estão brancos, é sinal que chegou o tempo da colheita. Ele diz também, olhai para que quando todas essas coisas estiverem acontecendo, se referindo a tudo aquilo que ele anunciou no sermão profético, ele diz, levantai os vossos olhos porque a vossa redenção está próxima. Então, o verbo olhai nos traz a responsabilidade de observar os tempos em que nós estamos vivendo, olhar os acontecimentos à nossa volta, porque eles apontam para o tempo do fim. O segundo verbo é vigiai. Vigiai no sentido de que nós não sejamos pegos de surpresa. Vigiai para que o nosso inimigo não nos roube a nossa coroa. Nós devemos vigiar a fim de que nós não nos contaminemos com este mundo perdido. Vigiar a fim de que nós não venhamos perder o momento tão aguardado para a igreja, que é o arrebatamento. Então, nós temos aí o segundo verbo, vigiai. E Jesus usa essa expressão várias vezes durante as suas ministrações aos discípulos, e a vigilância é algo muito importante na vida do cristão. E o terceiro verbo é orai. No tempo do fim é tempo de orar. No tempo do fim é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nos aproximar de Deus. Como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então é tempo de nós orarmos. É tempo de nos aproximarmos de Deus. É tempo de nós realmente nos humilharmos diante do Senhor. Porque breve Jesus virá. E se nós estivermos olhando, vigiando e orando, nós não seremos pegos de surpresa e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.